Olá a todos, meu nome é Vitória Marçal e eu vou estar aqui apresentando um trabalho que tem por título Desenvolvimento do Jogo Didático Perfil Educação Sexual. Bom, a OMS estabelece a adolescência como sendo o período que vai dos 10 aos 19 anos de idade, sendo esse momento é que os indivíduos apresentam conflitos, contradições e descobertas. E nesse período também é em que se inicia a vida sexual. Porém, da atividade sexual decorrem muitas vezes as infecções sexualmente transmissíveis e a gravidez indesejada. E isso pode ser reafirmado com os dados disponíveis pela OMS de 2015, em que se viu que 18% das crianças nascidas neste ano eram filhas de meninas de 10 aos 19 anos de idade. Além disso, dados também disponíveis pelo Ministério da Saúde revelam que em 2019, 23,8% da população portadora do vírus HIV estava na faixa etária dos 10 aos 24 anos de idade. Por isso se vê a importância e a necessidade de se discutir o tema de educação sexual no ambiente escolar. E os PCNs vão então propor que a educação sexual seja trabalhada pela escola como algo essencial para a formação do indivíduo. Porém, as escolas muitas vezes apresentam limitações para abordar esse assunto, pois muitas vezes os professores se sentem despreparados ou constrangidos para falar deste tema. Além disso, as aulas muitas vezes expositivas podem gerar certo desinteresse nos alunos, e por isso trago aqui a importância de estar, então, remodelando as aulas de ciências e biologia, utilizando metodologias ativas. E os jogos didáticos, como uma metodologia ativa, podem estar, então, aumentando a autonomia dos alunos, uma vez que o professor deixa de ser a figura central do processo de ensino e aprendizagem, pode aumentar também o interesse, preencher lacunas deixadas por aulas expositivas e propiciar, além disso, o desenvolvimento cognitivo e intelectual, contribuindo também para as relações interpessoais, o trabalho em equipe, a liderança e o poder de questionar. Por isso, esse trabalho teve como objetivo desenvolver o jogo didático como ferramenta auxiliar na abordagem de temas relacionados à educação sexual. Bom, esse jogo foi inspirado no jogo de tabuleiro Perfil da Grow e seguirá basicamente as mesmas regras deste jogo, sofrendo algumas modificações. O nosso jogo ele aborda o sistema reprodutor humano, masculino e feminino, os métodos contraceptivos e as principais infecções sexualmente transmissíveis. Para a elaboração do jogo Perfil Educação Sexual, foi utilizado algumas etapas propostas por Macedo e colaboradores, como a definição dos conteúdos, o conhecimento prévio do público-alvo, a definição de metas e objetivos, o desenvolvimento da atividade, o tempo e o local necessário, a confecção da atividade de todos os materiais necessários, o desenvolvimento e redação das regras e a elucidação do papel ativo do professor. Para a confecção das cartas, foi feito um levantamento bibliográfico em livros aprovados pelo PNLD dos autores aqui listados. Essas cartas foram elaboradas e confeccionadas no Word e, após isso, foram impressas em papel cartão e plastificadas para aumentar sua durabilidade. Já o tabuleiro foi criado no software de design gráfico, contendo as dimensões 60 cm por 30 cm, 50 casas numeradas, das quais 5 são casas surpresas. A primeira casa é marcada com a palavra início e a última com o fim. Esse tabuleiro foi impresso em lona, sendo um material que também vai possibilitar sua maior durabilidade. Além desses elementos, foi produzido também um plano de aula com a finalidade de orientar o professor do desenvolvimento da atividade, onde contém o tempo necessário, os materiais utilizados e as regras. O questionário de usabilidade também foi produzido aqui com a finalidade de avaliar a dinâmica da aplicação do jogo didático, seu layout e suas regras. Esse questionário foi desenvolvido baseado em trabalhos que também utilizaram esta ferramenta para obter um feedback dos alunos. O questionário ele possui 10 questões fechadas com alternativas sim, não, pode melhorar, indiferente e uma questão aberta para que os alunos possam expressar livremente suas opiniões sobre o jogo. Como resultado, então, foram obtidas 34 cartas com 10 dicas cada carta, sendo de 4 categorias, sendo 10 por métodos contraceptivos, 9 das ISTs,
8 cartas para o sistema reprodutor masculino e 7 cartas para o sistema reprodutor feminino. E os assuntos aqui abordados foram os mais vistos no levantamento bibliográfico feito nos livros didáticos. Aqui eu coloco exemplo das cartas, mostrando a frente e o verso. A primeira relativa ao sistema reprodutor masculino e a outra ao sistema feminino. Ainda trago sobre os métodos contraceptivos e também das ESTs. O jogo também é composto por 6 peões coloridos, um dado e um manual de regras. Aqui eu trouxe o tabuleiro com 50 casas, como já foi mencionado, sendo as 5 casas surpresas que vão conferir maior dinâmica para o jogo, além de alertar os alunos sobre ações positivas e negativas para a saúde do corpo. Um exemplo de uma casa seria a casa de número 12, em que vem escrito: você usou o preservativo na relação sexual. Avance 4 casas. Então, de acordo com a atitude mencionada, os alunos avançam ou retrocedem o número de casas indicadas pela casa. Aqui agora eu trago o manual de regras, que também compõe o kit do jogo. Ele vem escrito quais são os elementos que fazem parte do jogo, a quantidade de participantes e a forma de jogar, em que as cartas devem ser embaralhadas e colocadas face das dicas para baixo. O mediador aqui, com a figura do professor, vai estar intermediando este jogo e a ordem do jogo é estabelecida a partir do lançamento de dados. O jogo é feito por equipes para que se possa ter maior dinâmica e também para que possa haver discussão entre os alunos sobre as assertivas aqui colocadas. Então, o jogo inicia com a equipe que obtiver o maior número no dado e o mediador vai retirar uma carta e perguntar para a primeira equipe qual dica de 1 a 10 eles desejam. Depois da dica escolhida, o professor irá ler em voz alta e a equipe pode então dar um palpite sobre a identidade da carta. Acertando a identidade da carta, a equipe vai estar andando então o número de casas das dicas que não foram mencionadas. Então, se a carta contém 10 dicas, se a equipe acertou com apenas uma dica, então a equipe vai estar andando 9 casas. Caso eles errem o palpite, não haverá nenhuma penalidade, apenas não vai haver o movimento do peão e a carta vai seguir até o final, rodando todas as outras equipes até que alguém acerte. Caso ninguém consiga identificar a identidade da carta, cabe ao professor estar discutindo e verificando qual foi a dificuldade encontrada pelos alunos dentro daquele assunto. Vence a equipe que chegar primeiro ao fim do tabuleiro. Aqui eu trouxe, então, o questionário de usabilidade, que também foi o resultado obtido, contendo essas 10 questões fechadas sobre a aparência do jogo, sobre a dinâmica do jogo, se os alunos identificaram que houve algum proveito desse jogo. E ainda uma questão aberta, caso os alunos desejem deixar alguma sugestão, uma crítica, ficando mais à vontade para deixar suas opiniões. Como material extra ainda se tem o plano de aula, que é para servir como meio de instrumento para auxiliar o professor na aplicação do jogo. E como conclusão, a gente pode ver que é importante que as escolas empenhem-se em estar preenchendo as lacunas deixadas pelas aulas, a fim de ampliar os conhecimentos a respeito da sexualidade. O jogo didático produzido, ele vai ter a finalidade, então, de favorecer o processo de ensino e aprendizagem dos alunos e, por ter um caráter informal, vai estimular o acerto e não envergonhar enquanto erra, já que isso faz parte do jogo. Porém, é necessário ter cuidado para que a competição não desvie o foco do jogo, que é a aprendizagem, cabendo então ao professor utilizar essa ferramenta complementar de modo a atingir os objetivos propostos e necessários de acordo com a necessidade de cada turma.